Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para a sua empresa. E Complexo de Saúde São João de Deus. Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui na TV Alterosa, no nosso novo Alô Doutor. Bom dia para você que está em casa, no conforto do seu lar, nos dando essa grande audiência no novo Alô Doutor. Repito aqui, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. E hoje eu recebo a nutricionista Cristiane Veloso, que fala sobre o tema alimentação infantil. Eu converso no segundo bloco com a otorrinolaringologista, a doutora Andressa Vinha Zanúncio, que fala sobre o tema sinusites. E conosco aqui a nossa convidada especial, a empresária Graziela Bezerra, que nos ajuda nessas entrevistas. O programa Alô Doutor começa agora. Eu tenho um convite. Quer transformar a sua vida? Com as carreiras do Instituto Embeleze, só depende de você. Busquei o Instituto porque eu gosto de cuidar de pessoas. O Instituto me ajudou muito isso, a ter visibilidade. Minhas filhas estudam em escola particular, consigo pagar o plano de saúde delas. Milhares de vidas já foram transformadas. O que você está esperando? Acesse institutoembeleze.com e matricule-se já. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento, da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo, aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Somos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje, faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, o programa Alô Doutor começa com tudo em 2019, iniciando esta temporada ainda em fevereiro, nesta grande programação que nós estamos aqui organizando para todo este ano. 12 anos no ar, com esta grande audiência medida anualmente pelo Ibope. Repito aqui, a grande vitrine da saúde em toda a região, 61 cidades ligadas no Alô Doutor, 1,5 milhão de telespectadores que acompanham, né? E que já se acostumou com o Alô Doutor entrando na sua casa, o nosso consultório semanal. Bom dia, doutora Cristiane. Bom dia, tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Bom dia, Grazi. Você novamente aqui no Alô Doutor, né? Quanto tempo? Bom dia, meu amigo. Sempre um prazer enorme estar aqui presente nesse programa que trata tanto de um assunto importante que é a saúde. Muito bem. Você, daqui a pouco nós vamos falar, né, um pouco lá da Embeleze, do seu trabalho lá, e você nos ajuda nessa entrevista aqui com a nutricionista Cristiane Veloso. Ô, Cristiane, tem sido mais valorizado o trabalho dos nutricionistas hoje? Tem sido. Eu me formei há mais ou menos 10 anos e de uns tempos para cá a procura tem sido bem maior, principalmente para a introdução alimentar. Então os pais às vezes saem do pediatra e vão direto para o nutricionista já para iniciar a alimentação da criança. Muito bem. No caso da Grazi, eles são crianças, viu? Já ganhou recentemente o casal de gêmeos, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar a foto deles e o Davi Lucas também, né? Nós vamos mostrar o Davi Lucas aqui atendendo a vários pedidos. Cristiane, é realmente necessário levar a criança ao nutricionista e a partir de qual idade?
Então, eu sempre oriento, se possível, né, os pais procurarem mesmo para a introdução alimentar. Porque eu acredito que se você faz uma boa base de alimentação saudável, você evita problemas como seletividade, crianças que escolhem muito o alimento, têm aversão a frutas, a verduras. Então, fica tudo mais fácil desde a introdução. Mas nada impede de procurar também quando a criança está um pouco maior. Porque às vezes a criança um pouco maior, ela começa a rejeitar os alimentos, né? Principalmente fase escolar, né? Por que isso acontece? Difícil. Às vezes por influência do coleguinha, por não ter exemplos em casa, né? Esse mundo hoje com a alimentação toda industrializada também, isso influencia muito, né? A mídia, então acaba atrapalhando um pouco a alimentação da criança. Muito bem. Qual a quantidade que uma criança deve comer? É uma dúvida também recorrente no seu consultório? Muito. E muita comparação, né? Os pais comparam muito quanto a criança come, né? Se a criança come um pratinho cheio ou não. E, na verdade, a criança que determina desde o momento que ela nasce. Se a criança sabe a hora de parar de amamentar, ela também sabe o momento que ela para de comer também, né? Então, tem que ser uma coisa bem natural desde o início. Então, às vezes a mãe fala, meu filho come pouco, mas às vezes é o suficiente para a criança. E a gente tem que respeitar isso também. Ô Grazi, você que foi mãe de gêmeos, né, recentemente, você sentiu muita dificuldade nessa introdução alimentar? Sentiu a falta de ter um profissional auxiliando? Ou você teve esse profissional? Com certeza, eu senti uma necessidade, principalmente porque são duas crianças e duas crianças totalmente diferentes. Então, cada um tinha a sua vontade de comer, muitas das vezes não no mesmo horário. E principalmente com o meu menino, ele tinha muita dificuldade em comer alimentos com sal. E foi uma pessoa, um médico, né, que me ajudou a introduzir o alimento dele junto com as frutas. Então, isso me ajudou muito, né? Às vezes é uma dica aí, não sei se corresponde, mas eu acredito que quando a criança tem uma dificuldade de comer, no caso do meu filho, que tinha dificuldade para comer alimentos salgados, eu coloquei a fruta junto com o alimento salgado. E isso ajudou na alimentação dele. Bastante. Você introduz isso no seu consultório? Está correto fazer dessa forma? A seletividade é uma dúvida muito comum, né? Então, os pais procuram muito por isso. E a criança, às vezes, ela tem que avaliar muito se a criança ela não está comendo por comportamento mesmo, por falta de incentivo dentro de casa, ou realmente a criança não come por algum problema fisiológico. Então, tem que avaliar, porque às vezes é necessário, por exemplo, uma fonoaudióloga, uma terapia ocupacional, e nunca a gente força a criança a comer. A gente tem que trabalhar com o que ela come, dentro das possibilidades que ela come, para ser uma forma natural para ela. Então, misturar, por exemplo, a fruta que ela mais gosta, talvez na comida de sal, tem uma melhor aceitação. Trabalhar com criatividade, porque criança come por curiosidade. Tem que haver uma motivação? Sempre. Como incentivar, então, esse consumo de frutas, já que nós estamos falando das frutas? Porque, assim, até um aninho a criança come bem, normalmente. Depois de um ano, brincar é mais interessante e andar é mais interessante do que comer. Então, vem uma fase seletiva. Então, incentivar, despertar a curiosidade. Então, eu sempre trabalho o seguinte, por exemplo, trabalha de forma lúdica. Aí a gente faz, às vezes, uma frutinha, uma banana com carinha e manda para a criança, porque é uma forma de incentivar. Picolé de fruta, porque às vezes a criança está recusando fruta, então faz mais um picolé de fruta com água de coco, por exemplo, coloca para a criança. Usa talvez também cortadores para biscoito, bolo, omeletes. Então isso tudo parece que a criança está brincando um pouquinho aí, mas não é uma brincadeira, né? Não, você desperta a curiosidade dela, né? Que fica uma forma assim lúdica, você coloca na frente da criança e ela pensa, opa, hoje está diferente a comida. Né? Então, de uma certa forma, é mais interessante comer assim. Tá, agora, essa iniciação, a criança vai ter o mesmo tempero, o mesmo sabor que um adulto come? Ou isso vai variar? Depois de um ano, a comidinha da criança é a mesma da família. A partir de um ano? A partir de um ano. E antes de um ano, como é que é? Antes de um ano é natural, evitando o sal, porque a criança não precisa do sal. O sal, antes de um aninho, está presente no leite materno, nas fórmulas infantil, né? Claro, se a criança for utilizar. Tem as... Sim, regra geral. Manual de Sociedade Brasileira de Pediatria mesmo, a recomendação, que é o que a gente baseia. Deve evitar o sal até o primeiro ano. Até o primeiro ano. Porque nos alimentos a gente já tem o sódio. Depois de um ano, a criança precisa do sódio, porque ela se movimenta mais, né? Ela brinca mais. Então, a necessidade do sódio é maior. A comidinha da família, claro que sempre balanceada em questão de temperos, né? Muito bem equilibrada em casa também. Agora, voltando um pouquinho na questão dessa seletividade, né? Das crianças que escolhem muito o que comer, né?
O que fazer então? Você já deu algumas ideias aí para estar incentivando, motivando as crianças, né? Tem outras dicas que você poderia dar, além das que você já reforçou aí? O que é importante falar? Os pais gostam muito... Porque às vezes os pais são seletivos. Sim, o exemplo em casa é o principal. Né? Se o pai não come fruta, como que a gente vai fazer a criança comer fruta? Então, eu sempre falo assim também. Come pouco, né? Ou a criança não vê que o pai e a mãe está comendo uma banana, por exemplo. Né? Nem vê a mãe comendo isso, ou não tem em casa uma fruteira com frutas na frente da criança, para a criança poder ver que em casa tem. Ou não tem um ambiente familiar com comida na mesa, que todo mundo senta para poder se alimentar. Então, esse ambiente familiar é muito importante. Esse incentivo e esse exemplo para a criança também. É interessante, né, Graça? Muitas crianças estão acima do peso, né? A gente vê, assim, isso era uma coisa, assim, não muito comum, mas hoje está muito comum. A gente vê a criança acima do peso e é uma preocupação também com o aumento do colesterol nas crianças, né? Muito. Eu até observo que hoje as crianças ficam mais sedentárias, né? Então, tem computador, a internet, né? Então, assim, a caloria que poderia... Que é um né? agravante. Que é um agravante. Então, isso tudo condiz com o aumento de peso das crianças. Né? E também a educação alimentar em casa, né? Que a gente tem realmente sempre que incentivar a criança a ter uma alimentação mais saudável. Eu procuro na minha casa trabalhar sempre com alimentos saudáveis e alimentar o tempo todo para eles realmente perceberem que a gente está comendo ali algo que eles também podem introduzir todos os dias na vida deles. Muito bacana. Ô Graça, vou mostrar um pouquinho dos seus pupilos, né? Sim. Você tem uma princesa de 10, né? Sim, eu tenho Isadora de 10 anos e agora, com 1 ano e 3 meses, está o Francisco e a Clarice. Tá, então a Isadora tem 10. Você assustou quando você teve o diagnóstico lá de gêmeos? Foi uma surpresa. A gente fica algumas semanas sem dormir, mas é uma alegria enorme ter os 3 em casa, só uma festa. Nós estamos vendo aí, né, as crianças aí, o Francisco e a Clarice. Muito bem, eu tô aqui com o Davi Lucas, né? Muita gente pediu pra gente mostrar o Davi Lucas. Será que ele vai ficar sentadinho, produção? Ei, Davi. Que foi um presente, né? Que Deus nos mandou. Vai fazer 1 aninho agora, dia 25. E quero agradecer a todas as mensagens de carinho também, né, pro Davi Lucas, que vai completar 1 aninho agora, né? É bom a gente falar, doutora Cristiane, das lancheiras, né? Aproveitando o início das aulas. Isso. Lancheira saudável é uma preocupação muito grande, né? Então, quando a gente faz a introdução, igual do Davi Lucas, por exemplo, desde a introdução alimentar mesmo, a gente constrói uma boa base. Então, a criança que vai para a escola, ela vai saber fazer boas escolhas também. E sempre o lanchinho feito em casa, preparado em casa, é muito mais saudável do que os industrializados, que a gente tem que evitar, que são as coisas de caixinha, de saquinho, né? Cheio de corantes, conservantes, açúcar. E essa questão é importante porque nós podemos falar também de muitas escolas, né, que não trabalham ainda de forma correta, né, a questão das merendas, né, dos cardápios, né? É importante que as escolas tenham esse acompanhamento nutricional, né? E eu sempre falo o seguinte, as mães têm que se unir mais também para exigir isso das escolas. Porque nem sempre a gente consegue também que a escola faça um cardápio que agrada o paladar da criança. Então, se as mães se unirem, pedir mais o momento da fruta, não colocar industrializado, talvez isso também fique mais fácil. Doutora Cristiane, eu queria que você desse as considerações finais, então, né, sobre esse tema, para a gente fechar esse segundo bloco. Eu que agradeço a participação. Falar também para os pais terem mais consciência em casa, né, poderem dar mais o exemplo para as crianças, se unir mais com outros pais para poder melhorar o lanche da escola, porque isso faz a diferença no futuro das crianças. Muito bem, obrigado pela sua participação. Obrigada. A Graça continua conosco aqui. A gente volta, então, com o terceiro bloco do Alô Doutor, conversando com a doutora Andressa Vinha Zanúncio, ela que vai falar sobre o tema sinusites, ela que é otorrinolaringologista, um tema importante, grande parcela da população sofre com o problema. Já a gente volta.
A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Estamos de volta com o programa Alô Doutor nesta segunda-feira, sempre no horário do almoço agora. O Alô Doutor chegando a você, principalmente a dona de casa, né, que está aí preparando o almoço, esperando os filhos a chegarem da escola ou os que vão para a escola e esperando o marido que chega do trabalho. E neste terceiro bloco eu recebo a doutora Andressa Vinhas Anúncio. Ela é otorrinolaringologista e fala sobre o tema sinusites, né? Um tema muito interessante, específico e importante parcela da população sofre do problema, né, doutora Andressa? Bom dia. Sim, bom dia. Divinópolis é uma cidade que o clima não favorece muito a questão nasal. Então, essa questão de mudanças bruscas de temperatura, poluição, isso tudo favorece a sinusite. Então, é uma cidade onde as pessoas sofrem bastante, tem esses sintomas, né? E tem essa doença com recorrência. E a empresária Graziela Bezerra nos ajuda aqui, né, Grazi? Nessa entrevista. Você que está lá no Grupo Embeleze já há quanto tempo? Nós estamos há 9 anos já aqui em Divinópolis e o ano passado inauguramos em Nova Serrana, nossa franquia em Nova Serrana. Vários cursos, né, que o Embeleze oferece. Sim, nós temos todos os cursos na área da beleza, curso de cabeleireiro, maquiador, penteado, tudo na área da beleza o Instituto Embeleze oferece, Davi. Muito bem. E aproveitando, né, pegando esse gancho aí do Embeleze, os alunos já saem para o mercado de trabalho ganhando dinheiro? Sim, todos os nossos alunos já saem encaminhados. Com 2 meses de curso, qualquer curso, eles já começam a ganhar dinheiro. Então, é uma profissão muito rápida, você tem um retorno financeiro muito rápido. E quem faz um curso na área da beleza, geralmente não fica desempregado. Ok, é bom você deixar o contato, então, para quem quiser fazer a matrícula, né, para os cursos. Sim, e esse mês agora, de fevereiro, a gente está oferecendo bolsa de 35% de desconto para todos os nossos cursos. Então, quem tiver interesse aí de mudar de vida, de ter uma qualificação, você falou muito das donas de casa, né? Isso. Então, hoje em dia, às vezes uma pessoa está em casa e pensa, o que eu vou fazer? Você pode ser tudo que você quiser, ganhar seu dinheiro e trabalhar em casa mesmo. O telefone está aí no vídeo, então? 3221-7005 e Nova Serrana 3225-6663. Aproveitou e deu o recado, então, do Instituto Embeleze. Doutora Andressa, olha só, a sinusite, existem vários tipos da sinusite? Existem. A gente chama, na verdade, de rinocinusopatia, um nome grande, né? Que corriqueiramente é chamado de sinusite. Você tem uma sinusite que é a viral, causada por vírus, que é o resfriado comum. A sinusite bacteriana, que é a sinusite propriamente dita, aquela que a gente vai ter que tratar com antibiótico, vai dar todo aquele sintoma de dor, secreção. E a alérgica, que é muito comum aqui em Divinópolis por causa desses fatores que eu falei, que é o que a gente chama de rinite alérgica. O paciente, ele confunde muito essa rinite alérgica com a sinusite, porque os sintomas são muito parecidos. E aí, às vezes, chega no consultório e fala assim, a sinusite não tem cura, não adianta nem eu vir aqui porque não tem cura. Realmente, a rinite, ela exige um tratamento e um acompanhamento durante toda a vida. Só que o tratamento, quando ele é bem feito, consegue amenizar muito esses sintomas e o paciente tem uma qualidade de vida boa.
Por isso então, que é importante tratar. A rinite alérgica também é uma sinusite? É uma sinusite, sim. Ela é um tipo de sinusite. Uma inflamação mesmo dessa região do nariz. O que é essa sinusite? O que a gente chama de sinusite? É uma inflamação, do nariz e desses ossos que a gente tem no rosto, que a gente chama de seios paranasais. A sinusite, ela é uma infecção, então tem um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa ali associada àquele processo. E existe uma característica genética para a sinusite? Parece que, né, às vezes a mãe tem, o filho tem, a filha tem. A alergia, ela é genética. Então, acredita-se que quando você tem pai e mãe alérgicos, você tem 40% de chance de ter alergia. Só que eu posso ter desde asma até alergias de pele, a rinite alérgica, problemas de ouvido. Então, cada paciente, ele manifesta essa alergia, que a gente chama de atopia, de uma forma diferente, num sistema diferente. Então, no caso da otorrino, né, laringologia, essa manifestação dessa alergia, dessa atopia, que tem um caráter genético, sim, ela manifesta no nariz. Tá. A questão do diagnóstico, como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico e isso às vezes gera um pouco de ansiedade no paciente. O paciente chega no consultório e clinicamente, sem ter que pedir nenhum tipo de exame complementar, a gente consegue saber se é uma rinite, se é um resfriado, né, uma coisa viral, ou se é uma sinusite bacteriana mesmo. Em geral, não tem necessidade de pedir nem raio-x, nem tomografia, nem nenhum outro tipo de exame. Mas em alguns casos específicos se pede. Sim, em alguns casos, quando a gente tem dúvida ou quando você tem crises frequentes, recidivas, aí a tomografia ou o exame de filmagem das vias aéreas, que é a videonaso, é interessante. Tá? Mas a maioria das vezes é importante falar, porque o paciente fala, nossa, mas você não vai pedir nem um raio-x, nem... Não tem essa necessidade. Pela anamnese, pelo que o paciente te conta e pelo que você acha no exame físico dele, você consegue diferenciar e tratar de forma adequada. E quais são os principais sintomas? Em geral, o paciente reclama de um desconforto, uma sensação de peso, de pressão nessa região da face, uma cefaleia, uma dor de cabeça que não passa. Quando abaixa e levanta rápido, sente uma pressão. O nariz normalmente ele está obstruído, tem algum tipo de secreção, tá? Isso que é interessante. Os sintomas são muito parecidos, tá? O que chama atenção na rinite alérgica, na alergia, é que, em geral, o paciente ele te fala, eu fui arrumar um armário, eu fui num lugar que tinha um cheiro forte, então ele consegue identificar aquilo que desencadeou a crise, tá? E a secreção, em geral, ela é mais clarinha. Quando você tem um acometimento mesmo de bactéria, que tem que entrar com antibiótico, o paciente fala para você que ficou, tem uns 10 dias, uma semana, que meu nariz está mais ou menos... E de ontem para hoje, 48 horas, está insuportável. A secreção amarelou, a dor está muito forte, eu tomo esses antigripais normais, não melhoram. Então, você tem essa diferença no quadro clínico. Caso de febre associado é comum? Sinusite não costuma ter febre associada. E quando tem, é uma febre mais baixa. É claro que nada em medicina é 100%, né? Não é uma ciência exata. Mas eu falo pela infecção. Não tem como. Se você esperar a febre para entrar com o medicamento, talvez você deixe de tratar adequadamente. Criança é mais comum ter febre, o adulto não costuma ter, não. E hoje, não é frequente. Está muito fácil ainda, né, a pessoa ter acesso ao medicamento. Sim. E muita gente tomando, né, Grazi, medicamento por conta própria, né? Isso é um risco. A pessoa, vou tomar esse remédio, vai viciando e não trata a doença, né? Trata o sintoma. Né? Tem cura a sinusite? Tem. A sinusite bacteriana ela vai ser tratada com antibiótico, igual uma infecção de urina, uma amidalite, e vai ficar 100%. A rinite alérgica, como eu falei, a alergia à sinusite que tem uma origem alérgica, ela exige um tratamento para sempre. E eu costumo brincar com meus pacientes o seguinte, não tem jeito de tratar a sinusite de paciente que não lava o nariz com soro todo dia. Tem que fazer essa higiene nasal com soro fisiológico, tá? Isso é importante. Porque às vezes os pacientes usam não alguns é só remédios. No inverno, né? Quando o tempo fica seco. Não é só no inverno, não é só quando o nariz está escorrendo, não é só quando está com sintoma. Eu brinco que é igual escovar o dente. Tem que ser de manhã, na hora do almoço e à noite, sempre. É a melhor forma de prevenir as crises de alergia, de rinite. Tá, a questão dos sintomas nós já falamos, né? É possível prevenir sinusite? Existe uma forma preventiva da doença? A sinusite, a bacteriana, ela vem depois de um quadro de gripe ou de um quadro de alergia. A gripe a gente não tem muito como fazer, né? Além de vacinação, essas coisas. Mas se durante uma gripe forte você usar
o soro adequadamente e algum antigripal que descongestione o nariz, a chance dessa bactéria conseguir entrar e fazer uma infecção é menor. E com relação à rinite, o paciente às vezes ele faz uma sinusite atrás da outra e tem que tomar muitas vezes antibiótico durante o ano porque ele não trata a rinite adequadamente. Então o ideal seria lavar o nariz com soro, igual eu falei, e usar às vezes algum spray nasal, que ele consiga manter essa rinite controlada, que com isso ele não vai ter as crises e a bactéria não vai conseguir atacar. Ah, tá. Então tem cura ou controle? A rinite alérgica tem controle. Tem controle. A sinusite bacteriana, ela é uma infecção como qualquer outra, você trata, acabou, nunca mais existe. Perfeito. Muito bem. Nós já falamos essa questão dos medicamentos que eu comecei a falar. O que se tem hoje de medicamento que trata hoje a sinusite? E o que o pessoal tem feito de errado com relação à automedicação, né? Que é sempre bom a gente falar, né? O spray nasal à base de corticoide, tá? É o tratamento padrão ouro para rinite alérgica. E não adianta também usar só na crise. Às vezes o paciente tem mania de usar, eu uso quando tem a crise, uso 5 dias, uma semana. Não dá, tá? Tem que usar no mínimo ali 15 a 30 dias. E as medicações à base de nafazolina, que são aqueles remedinhos que a gente pinga no nariz e milagrosamente o nariz desentope. Como é que é o nome? Nafazolina? A substância chama nafazolina, né? Eles acabam causando dependência, porque eles fazem crescer umas carninhas que chamam cornetos ou conchas nasais, que nós temos normalmente no nariz, elas aumentam de tamanho com o uso crônico dessa medicação. Então, é uma medicação que não deve ser usada e o paciente que tem alergia, ele tem costume de usar. Nós conversamos aqui antes da gravação, né? E a gente falava da perca do olfato. Sim. Né? Talvez não esteja somente associada à sinusite, né? Sim. Mas eu queria que você comentasse um pouco, doutora Andressa. A gente tem várias causas, né? A gente chama de hiposmia ou de anosmia, que é essa baixa ou essa ausência total de olfato. Mas o paciente que tem rinite alérgica, a sinusite de origem alérgica, ele em geral ele tem uma diminuição do olfato, porque ele tem um inchaço, né, dentro do nariz, e esse inchaço impede que o ar que entra pelo nariz, junto com o cheiro que está no ambiente, alcance o teto nasal, que é mais ou menos nessa região, e seja captado, né, e enviado para o cérebro, e com isso a pessoa consegue sentir cheiro. Com o tratamento da rinite, a tendência é isso melhorar também. Muito bem, doutora Andressa, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, né? Sua disponibilidade de estar aqui conosco, suas considerações finais, por favor. Vou incentivar todo mundo a usar o soro fisiológico. Tá? Bem lembrado. Sim, o soro fisiológico ele é muito importante. E depois você está de volta, espero também tê-la escrevendo na nossa revista em breve, tá? Um artigo especial, talvez sobre esse tema mesmo. Grazi, queria agradecer muito a sua presença, uma grande amiga. E o contato novamente aí da Embeleze, né? A nossa parceira aqui no programa Alô Doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e dizer que a gente está lá, no Instituto Embeleze, passando todas as informações de curso e dando essa super promoção nesse mês de fevereiro. Do SBT, né? Você teve até no programa da Eliane? Sim. Vou contratar você só para o Alô Doutor agora, viu? Tá vendo? Nós estamos ficando importantes, né? E foi um prazer estar lá no programa da Eliana, né? O programa do SBT, foi muito bom, né? Dentro da franqueadora, fiquei muito honrada. Muito bem, obrigado mais uma vez, doutora Andressa, bom dia. Obrigado, Grazi, bom dia. O Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja os nossos programas pelo site da TV Alterosa. Você pode rever, assistir novamente todas as nossas entrevistas. Eu espero você na próxima segunda, sempre às 11h10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para a sua empresa. E Complexo de Saúde São João de Deus.